4, 5 anos, e eu sugiro para a Rebeia começar a fazer a cada 2 anos, porque é muito bom reencontrar tanta gente, poder conversar nos corredores, nos estantes, ir para a praia junto, fugir do fórum, todas as atividades que cada um fez e faz durante esse fórum, responde a sua própria necessidade. A pessoa naquele momento está precisando daquilo, não está querendo ouvir palestra. Ou oficina, eu estava conversando com a Juliette, agora ela estava contando da oficina que fizeram para vir no Félix de Guattari, falando sobre filosofia, e um estudante de biologia ele tem. Valeu o fórum para mim porque eu achava que ecologia era só a definição da biologia. E agora conheci Guattari, conheci filosofia, e como é que filosofia tem a ver com ecologia, com tudo isso que eu estou fazendo. Então, esses fóruns são maravilhosos. Para mim, ele teve 2 sentidos especiais, assim, que eu fiquei muito feliz. O primeiro deles foi ter sido colocado pela coordenação para moderar um monte de mesa. Aí eu não podia falar, mas eu tinha que estar inteiro. Eu tinha que estar ouvindo as pessoas para poder passar um microfone, para poder fazer uma síntese. E isso foi muito legal, porque a tendência da gente é estar tão pulverizado, não ficar focado numa única atividade. E a segunda grande alegria desse fórum foi ter ganho, a segunda grande alegria desse fórum foi ter dormido no mesmo quarto que o professor Carlos Brandão. Eu ia ter dormido junto com o professor Carlos Brandão, aí imagina. Ter dormido no mesmo quarto. O professor Brandão é aquele escritor que a gente admira desde moleque, né? E que eu tive o prazer de tê-lo trabalhando no laboratório que eu coordeno na universidade durante 2 anos, e uma longa convivência nos últimos anos que tem me propiciado grande alegria. E uma delas foi ele ter me dado essa folhinha. Ele deu um livro com uma folhinha dentro. Eu falei, acho que esqueceu, vou devolver. Foi ele que não, foi proposital. E nessa folhinha ele traz 20 ensinamentos de um armênio, né, de um Gurdjieff, assim fala, que fala sobre coisas da vida, sobre dança, né? Fazia dança, né? E dentre as coisas que fala aqui para evitar o estresse, uma delas é essa, de estarmos focados, estarmos inteiros numa atividade, né? Outra delas, é a primeira que fala aqui, é fazer pausas de 10 minutos a cada 2 horas. Né? Então, a gente já fez a nossa aqui de 3 minutos, né? Depois de 1 hora quase que fala. Então, dito isso, eu gostaria de resgatar ainda mais uma questão, que foi a mesa redonda de ontem, onde fica muito claro a conjuntura que nós vivemos hoje, a conjuntura de sequestro do discurso socioambientalista, do discurso dos ambientalistas dos anos 70, 80, 90 mesmo, que animou toda a empolgação que a gente foi para Rio 92, que nos motivou a escrever aquele tratado de educação ambiental a inúmeras mãos, num processo de 3 anos antes do fórum e durante o fórum, na tenda, no aterro do Flamengo, onde saiu aquele tratado negociado palavra por palavra, a educação ambiental é política, não é política, etc. Conseguimos produzir aquele documento e a impressão que fica, o sentimento que transborda é o discurso socioambientalista, o ideário ambientalista está sendo sequestrado e reduzido pelo discurso da economia verde. Essas propostas, esse discurso da economia verde, parece que ignora tudo que havia e que há de profundo na reflexão ambientalista, no ideário ecologista, que fala sobre um outro modo de vida é possível. O que pauta a nossa existência não é apenas o enriquecer, o enricar. O que pauta as nossas existências é muito mais profundo. Essa busca mais profunda que a questão ambiental suscita, provoca, tem sido esquecida pela abordagem midiática da questão ambiental, que procura reduzir a questão ambiental ao problema, ao enfrentamento desse problema magnífico que é o aquecimento global, ou o problema da falta d'água, ou qualquer outro problema. Temos que enfrentar sim, temos que ter clareza de eleger bandeiras de atuação, formas de luta, mas simultaneamente a isso precisamos continuar a fazer esse mergulho profundo
sobre as causas que a educação ambiental procurou desvelar e procura nos ajudar a desvendar as causas que nos motivaram a estar aqui nesse foro e nessa militância pela educação ambiental. Isso dito, eu quero falar então sobre qual dessas correntes da educação ambiental eu me filio, né? Porque tem uma sopa de correntes aqui. Eu fiquei pensando em qual delas que eu me filio, aí eu cheguei à conclusão que eu me filio à educação ambiental popular, crítica, ecopedagógica, alfabetizadora, ecológica, transformadora, social e congaia. Por que eu cheguei a essa conclusão? Depois de muito pensar, olhar para cada uma, ler os autores, olhar... Porque eu acredito que há um reducionismo, muitas vezes, nessa adjetivação. A adjetivação, quando ela tem uma finalidade heurística, ela tem um papel positivo, ela pode nos ajudar a compreender melhor, né, nessa taxonomia, o que é uma coisa e o que é outra. Mas, grande parte das vezes, ela serve para formar guetos. Guetos que digladiam-se, né, que falam, não, eu sou dessa, você é daquela, e você não sei o quê, e começa a diminuir o outro porque ele está fazendo... A Rita Mendonça aqui pode ser dar o testemunho da dificuldade que as educadoras e educadores que estão nesse campo de uma educação ambiental vivencial, né, de desafios junto à natureza, enfrentam às vezes junto aos educadores ambientais críticos. Imagina, você faz educação ambiental para proteger bichinho, né? Eu trouxe até aqui para provocar uma rede de ética animal que tem em Piracicaba, está para vender, viu, esse adesivo, para arrumar dinheiro para a nossa rede lá, né? Que muita gente fala, ih, Marcos, você agora retrocedeu, está fazendo educação ambiental de proteção do bichinho, né? Trabalhar com ética animal está dentro do contexto de toda essa nossa luta por transformações radicais profundas no modo de produção e consumo da nossa sociedade, em despertar outra sensibilidade do ser humano com os seres com os quais a gente habita o planeta. Então, toda e qualquer militância no campo ambiental, no campo do questionamento das obviedades no modo de produção e consumo, das obviedades que o sentido da existência é enricar, faz parte desse amplo movimento socioambientalista que quer transformar essa sociedade, transformar cada ser humano nos seus valores, na sua perspectiva de felicidade. É nessa direção que eu queria fazer uma rápida provocação para vocês sobre o tipo de educação ambiental, a compreensão de educação ambiental que tem animado a gente no Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA, que é um laboratório dentro da universidade. Até o João Bartolomeu perguntou assim, mas escuta, o que é laboratório, né? Eu falei, porque dentro da universidade todo mundo tem laboratório, né? A gente falou, vamos criar um laboratório. Aí as pessoas chegam lá e falam, mas cadê o microscópio, cadê os tubos de Becker, não tem nada. É um laboratório de reunião, de encontro de pessoas, de reflexão sobre onde estamos, para onde vamos, como é que vamos fazer essa caminhada. E nesse fazer reunião, né, tem a Silvia Chaves que até me chama de Marcos Reunião Sorrentino, né? Nesse fazer reunião, conversar sobre a questão ambiental, para onde queremos caminhar, nós chegamos a 5 conceitos que animam a nossa proposta educadora e ambientalista. Esses 5 conceitos são comunidade. Nós avaliamos que o resgate das relações comunitárias, o incentivo às relações comunitárias, não a comunidade de Orkut, não a comunidade do condomínio, como o Zygmunt Bauman fala, né, que virou sinônimo de comunidade, o Orkut e o condomínio, a comunidade descartável. O cara me encheu muito, eu deleto ele, né? Ou a comunidade só para me proteger dos de fora, como o condomínio. O Bauman fala, não, a comunidade dos valores relacionais, da fraternidade, da caminhada junta. Quando eu estou em dificuldade, eu sei que eu posso contar com a solidariedade do meu vizinho, do meu parceiro, etc. O resgate e a valorização dos vínculos comunitários num tipo de sociedade que valoriza o individualismo, que nos atemoriza. Às vezes a gente pensa, por que a televisão só dá notícia ruim?
né? É tanta notícia de roubo, como se o mundo fosse só roubo e assalto. Aí o Aramis ontem estava certo, quando ele coloca a questão do tubarão comendo, e de repente parece que a praia só tem tubarão, você não pode mais ir no mar porque tem tubarão. E você não vai no mar porque tem tubarão, não sai na rua à noite porque tem roubo, assalto, você fica em casa vendo Faustão, vendo televisão, não tem mais nada para fazer, e aí você fica tanto vendo televisão que você não conversa com quem está do lado, né? Você não faz esse exercício básico do diálogo. E o diálogo é o nosso segundo valor fundamental. Foi dito aqui, foi dito em algumas mesas, eu não estou aqui para discutir, para debater, eu estou aqui para dialogar, para falar sobre o que eu penso e para ouvir o que você pensa, para criar interação. E o livro mais bonito que eu já li sobre diálogo, indicado inclusive pelo professor Brandão, chama-se Eu Tu, do Martin Buber, que fala sobre o diálogo Eu-Tu em relação ao diálogo Eu-Isso. Não que um seja descartável em relação ao outro, mas o diálogo Eu-Tu está muito esquecido na nossa sociedade. Esse exercício que a Rita Mendonça fala, de entrar no meio do mato e ouvir a árvore, ouvir o vento, quebrar essa lógica, é absolutamente essencial para a gente reaprender o diálogo Eu-Tu. Mas tem que saber entrar no mato. Porque eu já fiz trilhas de interpretação da natureza, onde as pessoas entram só falando da novela, do jogo de futebol, morrendo de medo das aranhas, das bactérias, de tudo que tem na floresta escura. Então, precisamos preparar as pessoas para que elas dialoguem com os outros seres que habitam o nosso planeta, dialoguem com o companheiro, com a companheira, dialoguem em fazer amor. Porque o ato sexual fica reduzido a consumo. Nós vivemos momentos do fast, né? Fast food, fast love, fast tudo. Tudo é rapidinho. Né? E você não dialoga. Você não dialoga com a comida que você ingere, você não dialoga com o seu companheiro, com a sua companheira. Você vai para o fim. Os anarquistas têm uma velha frase chamada luta e prazer em oposição à úlcera e orgasmo. Então é o processo de luta, é o prazer no prazer, e não ficar com úlcera, porque eu não ganhei aquela briga, eu não ganhei aquela coisa, eu não consegui ser doutor, e não o orgasmo, só o final. O orgasmo é parte de um processo. Então, o diálogo, junto com a comunidade, nos ajuda a construir o terceiro conceito que nós trabalhamos, que é o conceito de identidade. Identidade se constrói junto com a alteridade, com o reconhecimento do outro, e eu vou me conhecendo, vou conhecendo a mim próprio. A Rita falou em anamnese, o Boaventura de Souza Santos fala em arqueologia virtual do presente. Nós precisamos aprender a mergulhar em nós próprios, individual e coletivamente, entender as raízes dos nossos comportamentos e dos nossos sonhos, compartilhar sonhos. Tem nações indígenas que todo dia de manhã, antes de começar os trabalhos, eles compartilham sonhos. Eles sabem o que você sonhou essa noite. Depois eles vão dividir tarefas. Compartilhar sonhos é uma prática pouco presente entre nós. Nas escolas, por exemplo, não tem tempo para isso. Os 45 minutos de aula são absolutamente pautados pela transmissão de conteúdo. A ditadura do conteúdo é absoluta na construção do nosso currículo escolar. Nós não vamos melhorar a qualidade de ensino se a gente não enfrentar essa lógica obtusa de transmissão de conteúdo, ponto. E o objetivo da escolarização reduzido à transmissão de conteúdo. O quarto objetivo, o quarto conceito que a gente trabalha e que nós temos procurado valorizar, é o da potência de agir, do filósofo do século XVII, Baruch Spinoza, que fala da importância do agir. Não é o agir do favismo desmesurado, é o agir reflexivo, o agir que é potente para transformar o mundo. As pessoas às vezes se intimidam com o tamanho da tarefa que está colocada hoje, porque na agenda do ambientalista hoje não pode ter nada mais, nada menos do que a reivindicação de governabilidade e governança do planeta na mão das comunidades, na mão de cada cidadão. Como é que a gente vai governar esse planeta se a gente não governa nem nosso município? O jeito que a gente inventou para governar nosso município é assinar um cheque em branco a cada 4 anos, elegendo o menos ruim dos candidatos e dizendo, nos governem. Como é que a gente vai reverter esse processo, esse pacto
de governabilidade, estabelecendo momentos e processos que tragam para cada um de nós essa possibilidade de governar os espaços de vida que a gente está constantemente, cotidianamente, quanto mais quando a gente sabe que o nosso espaço de vida tem o tamanho do planeta Terra. Está tudo interligado. Isso gera impotência de agir. E nós queremos reverter, nós queremos gerar potência de agir. E aí o desafio fica colocado, me parece que dizem, e ontem havia na mesa, apesar das nossas discordâncias, né, muitos de nós com a fala do Aramis, havia algumas questões importantes no que ele colocava, que é essa mediatização da problemática ambiental como uma problemática planetária, também fortalece a impotência de agir. À medida em que a gente compreenda que a ação local, a ação comunitária, dialógica, pode nos empoderar para a ação planetária, aí sim nós estaríamos trabalhando com a potência de agir. Aí nós precisamos aprender a fazer essa conexão. E a última coisa que eu quero falar vai exatamente nessa direção. O quinto conceito, né, o quinto valor que a gente trabalha, a Denise está brava aqui, porque é o valor que ela mais tem insistido no nosso grupo, é o valor da felicidade. Trabalhar com a questão da felicidade, compreender o que é felicidade, refletir sobre felicidade na contemporaneidade, que é regime de consumo, é muito importante. E tiveram japoneses aqui no Brasil há 2, 3 anos atrás, e eles vinham perseguindo esse livro para ir para Alter do Chão, para comunidades do semiárido baiano. E nesses locais, eu perguntei para eles, o que vocês estão procurando? Eles disseram, nós estamos procurando o que leva essas pessoas a serem felizes, né, em condições de marginalidade, de desprovimento de uma série de coisas. E a hipótese que eles tinham, felicidade que estava associado à amizade. Né? Mas aí a gente voltaria a todos os conceitos para conversar um pouco mais, e já me deram que tem só 5 minutos. Então, com esses 5 conceitos, a gente tem aí algumas publicações da OCA, estamos lançando agora uma coletânea, um artigo de várias das pessoas que estão aqui à mesa, onde a gente reflete a partir desses 5 conceitos. A última coisa que eu quero falar, então, é sobre essa conexão local-global. A jornada, a segunda jornada do Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável de Responsabilidade Global, que tem pessoas dedicadas, coordenadas, estimuladas por uma septagenária que não abandonou a luta em todos esses anos, Moema Wieser, ela é um exemplo de possibilidade de nós fazermos essa conexão entre a ação local e a ação planetária. É uma tentativa de nos potencializar para agir no âmbito do planeta. A jornada, ela enfrenta dificuldades muito grandes, desde carências objetivas, materiais, de falta de grana, de falta de apoio, de falta de gente para animá-la, até como é que rompe com essa inércia nossa de falar, como é que eu atuo no planeta se eu não consigo dar conta nem das milhares de pequenas atividades no meu cotidiano, como é que eu vou colocar mais uma tarefa que é uma ação planetária? Me parece que a eleição de algumas palavras de ordem, o grande objetivo da jornada hoje não é rever o tratado. O tratado é um documento de 92, ele já tem muita coisa interessante ali. O nosso grande objetivo é fazer um plano de ação de uma rede, movimento planetário pela educação ambiental. Um plano de ação que tenha palavras de ordem muito claras. A professora Aida sugeriu ontem que o artigo 15 do tratado seja a nossa palavra de ordem. Eu, brincando com os meus botões, pensei que a palavra de ordem poderia ser todo o poder às comunidades, né? Para parafrasear o todo o poder ao Soviet, né? Do antigo, né? Todo o poder à comunidade. Como é que a gente transforma uma palavra de ordem aberta, né? Que pode ser só palavras jogadas fora, em matéria-prima operacional, que dialoga com quando os indignados, né, essa meninada na Espanha, saiu para as ruas e espraiou para outros movimentos, ou aquele Ocupe Wall Street. Há uma riqueza na contestação muito grande, só que o desdobramento dessa contestação em propostas de política capazes de estruturar uma outra forma de gestão, de governabilidade, de governança no planeta, ainda está muito frágil. Nós ainda não conseguimos fazer o nosso pacto
de governabilidade e governança desde a pequena comunidade até o planeta. Quando a gente vai morar em comunidade rural ou em república, né, a gente vê a dificuldade que é estabelecendo os pactos ali de convivência. Quem lava a louça, quem faz isso, quem faz aquilo, né? Em qualquer agrupamento humano. A gente quer fazer isso, um pacto no planeta. Como é que nós fazemos esse pacto? Nós temos que perseguir essa reflexão. Temos que fazer mais momentos de retiro, de mergulho individual no pequeno grupo para construir a nossa agenda de enfrentamento da degradação, dessa agenda do consumo, do mercado, da mercantilização da vida, para essa nossa agenda ambientalista. Então, esse desafio fica colocado aqui para a gente refletir junto e levar para Rio 92 como uma proposta de brasileiras e brasileiros, para que outros companheiros que estão nessa mesma luta, nessa mesma peleja, nessa mesma ansiedade, às vezes, angústia, se solidarizem conosco na construção de uma proposta que nos potencialize para a gente. Obrigado pela atenção.